bom dia a todos. Vamos começar hoje mais um Conversa com o Especialista. E hoje a gente traz a doutora Viviane Pessoa, médica hematologista e pesquisadora clínica aqui do Hemorrio. E ela participou do estudo clínico do Ravulizumab e da Danicopan, aqui realizado na unidade, e participa de inúmeros estudos aqui conosco. E hoje a gente vai falar de HPN, né? Eu vou deixar assim bem sigla, porque ela vai explicar muito melhor o que é HPN, que é uma patologia pouco vista, né, pelo público em geral. Então, é uma curiosidade, tem um público online, Vivi, que está te escutando, vai participar. Reforço que o público online pode fazer as perguntas pelo chat e que ao final da palestra a gente vai responder, tá bom? E o público presente também ao final, pode fazer as perguntinhas. Vivi, muito obrigada mais uma vez. E agora está contigo. Obrigada, Thaís. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar de HPN, tá? Obrigada a todos que vieram, obrigada a todos que estão online. Eu quero primeiro ressaltar que o hemorrio, apesar do HPN ser uma doença rara, o hemorrio tem um N grande de HPN. A gente tem aqui em torno de 40 pacientes, e considerando que é uma doença rara, esse N ele é importante, e em algum momento, nós já fomos o centro com maior número de pacientes com HPN no Brasil. Hoje eu não sei mais, mas se não somos mais o centro com maior número de pacientes, estamos entre os centros com maior número de pacientes no Brasil. Então é muito importante que todos, principalmente todos que trabalham aqui, todos que estão passando por aqui, e eu sei que tem vários residentes aqui na sala, é muito importante que vocês aproveitem essa oportunidade para entender o HPN, porque, inclusive, vários hematologistas, vários profissionais da área da hematologia nunca viram HPN na vida, né? Ou muitos médicos nunca viram. Então é uma oportunidade, aliás, aqui no Hemorrio, tudo que é raro lá fora, aqui no Hemorrio a gente tem um N importante. Então, tomar contato com o HPN, quer seja como médico tratando, quer seja como profissional realizando os exames de investigação, quer seja assistente social que faz ali o atendimento. Então, é uma oportunidade em ter contato com uma doença rara, com um doente raro, né? Não é só uma doença rara, é um doente raro, é um paciente raro. Então, aproveitar a oportunidade, não só da aula hoje, mas aproveitar a oportunidade dessa passagem pelo hemorrio para ter contato com essa doença. Eu organizei uma aula bastante sucinta, não é um assunto que as pessoas considerem fácil, porque a gente fala em sistema complemento, tem gente que nunca viu na vida o sistema complemento, ou se viu, o que é isso? Igual cascata de coagulação, né? Que é a distância disso, mas a gente tem que falar alguma coisa do sistema complemento, porque é uma doença que ela ocorre por causa do sistema complemento. Então, muitos acham difícil, não conseguem entender. Então, eu procurei montar uma aula assim objetiva, e a gente peço que todos fiquem bem à vontade para conversarmos. Não tenho vergonha de fazer pergunta, porque realmente é um assunto que, no geral, as pessoas consideram difícil, tá? Bom, hemoglobinúria paroxística noturna. Primeiro vamos esclarecer sobre o nome. Esse nome é totalmente inadequado, tá? Hemoglobinúria. Gente, eu vou procurar, que eu sei que eu acho que tem gente de serviço social aqui, não tem? Então eu vou usar uma linguagem assim, eu diria até para leigo, porque são termos que vocês podem não estar acostumadas, tá? Hemoglobinúria é a perda da hemoglobina na urina, tá? Isso é hemoglobinúria. Então, perder, traduzindo aquilo ali, perda de hemoglobina na urina de forma paroxística à noite. Só que não é nada disso a doença, tá?
Pode ter perda de hemoglobina na urina, pode, tá? Então, isso não acontece com todos os pacientes. Então, quem for investigar HPN e perguntar, perde sangue na urina, sua urina é vermelha, sua urina é escura, e o paciente falar não, e ele já desistiu do HPN, ele está errando, tá? Porque é uma minoria de pacientes que isso acontece. Então, hemoglobinúria não se aplica a todos. Quando se aplica aquele que tem hemoglobinúria, vai ser noturna? Não. Vai ser qualquer horário do dia. Qualquer horário do dia, ele pode ter hemoglobinúria. Então, o nome é inadequado. Esse nome foi estabelecido na época quando um pesquisador observou que o paciente acordava com a urina escura. Mas hoje a gente sabe que pode acontecer em qualquer horário do dia. É uma doença clonal. O que é uma doença clonal? É quando a célula mãe, a stem cell, ela começa a produzir, leigamente falando, filhinhos com defeito. O clone, na verdade, é um grupo de células com características iguais que se originam da stem cell. Ela pode gerar só um grupo com defeito, todo o restante dentro da normalidade. Então, aquele grupo que tem um defeito, aquela linhagem com defeito, nós chamamos de clone. É como se, bem grosseiro o que eu vou falar aqui, um casal tem 5 filhos. Um filho nasce com uma doença genética e ele vai gerando filhos com doença genética. Esse filho que saiu com a doença genética, ele é um clone com defeito. E os outros filhos seriam clones normais. Bem grosseiros que eu estou falando, tá? É só para entender bem, porque eu sei que as pessoas não sabem o que é clone. Então, a stem cell, a célula mãe, gera um grupo de células com defeito. Ela gera a filha com defeito e por aí vai. Porque as células na medula óssea, elas vão se multiplicando e se diferenciando. E aí vai tendo uma multiplicação que sai com defeito. Isso é um clone, tá? Então, um grupo de células vai sair com o defeito do HPN. Isso é o clone HPN. Tem alguém aqui da imunofenotipagem? Não, né? Só tem quem passa lá pelo laboratório. Então, ela é clonal, ela é adquirida, isso não é hereditário, não é maligna, apesar de ser uma doença horrível, mas ela não se encaixa na definição de uma doença maligna, tá? Da célula tronco hematopoética. Então, o defeito começa lá em cima na stem cell, gerando um clone com defeito. É uma mutação adquirida no gene que se chama PIGA. Então, é uma mutação que acontece no gene. A gente vai conversar qual é a função desse gene PIGA. Está aqui. O que esse gene faz? Ele sintetiza uma proteína, ele sintetiza a âncora de GPI. Onde fica essa âncora? Ela fica na membrana das células hematopoéticas. Então, tem determinadas proteínas, né, a gente chama de marcadores, que eles não conseguem se ligar diretamente na célula hematopoética. Então, a gente já vê por aí que é uma doença que acomete glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, todos eles, e plaquetas. Por quê? É uma doença que vem lá de cima da stem cell. As células hematopoéticas, elas precisam, não, tá, vamos nos prender a isso. As células hematopoéticas precisam dessa âncora em volta da membrana para que determinadas proteínas se liguem ali. Elas não conseguem, se não tiver a âncora, determinadas proteínas não conseguem se ligar às células hematopoéticas. Então, a âncora é necessária. Se eu tenho uma mutação no gene PIGA, não vai formar âncora de GPI, porque esse gene é que
que é responsável pela formação. Mutou, não vai formar, ou vai formar em menor quantidade. Não tendo a âncora nessas células, determinadas proteínas não vão conseguir se ligar. Então, a fisiopatologia era toda em cima disso. Determinadas proteínas não se ligam. E aí? O que acontece? Quais os danos decorrentes disso? Então, está aqui visualmente que eu estou falando. Âncora de GPI, aqui é uma célula normal. Âncora de GPI na membrana dessas células aqui, que são as células hematopoéticas. Ó. Todas as células hematopoéticas carregam a mesma mutação e não expressam a âncora de GPI. Entendido isso, gente? É fundamental. Se não entender isso, não entende HPN, tá? Esse é o mecanismo da doença. Então, ó, lá em cima, gene PIG-A, responsável pela formação da âncora de GPI. Desse lado aqui, o gene PIG-A está mutado, então ele não... Estou esquecendo de aportar. Então, ele está mutado, então não tem âncora de GPI. E aí, proteínas que precisam dessa âncora não conseguem se ancorar nessas células aqui, tá? E aí a gente começa a falar do sistema complemento, tá? O que o sistema complemento tem a ver com isso? Tem duas proteínas, dois marcadores, que é o CD59 e o CD55, que se ligam às hemácias, não só às hemácias, mas as células hematopoéticas, mas vamos focar na hemácia. Se ligam nas hemácias, aqui ó, na âncora, se não tiver âncora, não se liga. E essas duas proteínas protegem as hemácias contra o ataque do sistema complemento. O que é o sistema complemento? O sistema imune tem vários mecanismos, né? Tem a resposta celular, que envolve os linfócitos, tem produção de imunoglobulina, que tem relação com o linfócito B. Nós temos os neutrófilos, os macrófagos, que fazem fagocitose, liberam citocinas. Então, o sistema imune ele tem várias frentes. Tem a barreira das mucosas, que bloqueia a entrada de micro-organismo. Então, são várias frentes no sistema imunológico. Uma delas é o sistema complemento. Então, o sistema complemento faz parte do sistema imunológico. Ele faz parte da resposta inata. Mais à frente tem um slide explicando melhor o sistema complemento. Então, ele participa liberando citocinas para atrair os neutrófilos, para atrair os macrófagos para a região. Ele participa causando ruptura de parede de bactéria. Ele participa de várias formas. Ele é muito importante dentro do sistema imune. Então, ele consegue destruir parede de bactéria, mas ele também consegue destruir parede de glóbulos vermelhos. Quem é que protege os glóbulos vermelhos do ataque do sistema complemento? CD55 e CD59. Então, se eu não tenho âncora, eu não tenho CD55, CD59 ancorados na célula. Eu tenho circulando. São proteínas que são produzidas, mas não estão ancoradas. Se não estão ancoradas, o sistema complemento vai agredir as hemácias e vai causar o quê? Hemólise. Então, o HPN é uma anemia hemolítica, mas é muito mais do que uma anemia hemolítica, porque não são somente as hemácias envolvidas, e vários mecanismos ocorrem em decorrência dessa hemólise absurda que acontece, tá? E importante o conceito, é uma hemólise intravascular. Nós temos hemólise intra e hemólise extravascular. A HPN, né, a doença, a HPN
é uma doença de hemólise dentro do vaso sanguíneo. Por isso, a possibilidade da hemoglobinúria. Para quem não está acostumado, hemólise é destruição do glóbulo vermelho. A gente tem na hematologia várias doenças com destruição do glóbulo vermelho, cada uma com seu mecanismo. Anemia falciforme é um mecanismo, talassemia é outro, anemia hemolítica autoimune é outro mecanismo, PTT é outro mecanismo. Então, gente, nós temos uma gama de doenças na hematologia que cursam com hemólise. HPN é uma delas. E o mecanismo de hemólise do HPN é a ausência de CD55, CD59, ataque do sistema complemento. Então, esse é o mecanismo de hemólise na HPN. E o que é, então? Hemólise, destruição do glóbulo vermelho dentro do vaso sanguíneo. Porque existe destruição do glóbulo vermelho fora do vaso sanguíneo, no baço, que a gente chama de hemólise extravascular. Então, isso é uma diferença muito grande a nível de características, né, de doença, de complicações, quando a hemólise é intra ou extravascular. Então, entendemos aqui, eu não vou entrar em detalhe como é que protege, mas o que tem que saber é isso: CD55, CD59 protege a hemácia contra o ataque do sistema complemento. E aí, como eu disse, o sistema complemento faz parte do sistema imune. Então, ele é o tempo todo ativado. O tempo todo a gente tem micro-organismo tentando entrar, tentando atravessar a barreira, o tempo todo está acontecendo. Então, se a gente tem uma ativação do sistema complemento, se ele está ativado, e a gente tem que pensar que quando ele é ativado, quer dizer, o sistema complemento, na verdade, ele é formado de várias proteínas, é meio que parecido com a cascata da coagulação, que não é uma cascata, tá? Esse conceito a gente só usa para fins didáticos, mas não é uma cascata, um puxando, é muito mais que isso, né? Então, é uma série de proteínas. E quando tem qualquer processo inflamatório ou infeccioso, essas proteínas do sistema complemento, elas aumentam. Por quê? O sistema complemento, ele tem que crescer, ele tem que aumentar a atividade dele. E para ele aumentar a atividade, várias proteínas são produzidas. Por isso que, desculpa, esse termo ativação descontrolada. Se ele está muito acelerado, muitas proteínas sendo produzidas para que ele atue, né, com intensidade, consequentemente, eu tenho mais hemólise. Se eu tenho mais sistema complemento atuando, eu tenho mais ataque aos glóbulos vermelhos HPN. Glóbulos vermelhos HPN, sem CD55, sem CD59. Então, ativação do sistema complemento. Efeito da ativação descontrolada. O que acontece? Eu vou ter hemólise intravascular. Depois eu falo essa parte aqui. Eu vou ter destruição de glóbulos vermelhos dentro do vaso sanguíneo. Então, eu terei hemólise intravascular. Se a hemácia arrebenta, o que eu tenho? Hemoglobina livre. E isso causa muitos danos, essa hemoglobina livre. Porque a hemoglobina vai se ligar ao óxido nítrico circulante. O óxido nítrico, ele é responsável por manter os vasos sanguíneos abertos. Se eu tenho depressão do óxido nítrico, porque ele se liga à hemoglobina e tem grande quantidade de hemoglobina livre, então, ela consome, ela se liga ao óxido nítrico. Eu deixo de ter óxido nítrico livre. Então, o vaso que deveria ficar aberto, eu tenho vasoconstrição. Então, a microcirculação, ela é toda comprometida. Então, se a gente tiver isso em mente, na HPN, a microcirculação fecha, ela é comprometida porque falta óxido nítrico. A gente consegue deduzir as complicações. Se a microcirculação do rim está comprometida, o que acontece? Se a microcirculação do pulmão está comprometida, né? Se a microcirculação cerebral está comprometida, aí a gente já começa a deduzir
todas as complicações que a HPN causa. Então, é uma doença sistêmica, é muito mais do que ter anemia. É uma doença que pode acometer todos os órgãos, porque tem um comprometimento da microcirculação que se fecha por causa da depressão do óxido nítrico. Então, interfere no fluxo de sangue para os órgãos, interfere na oxigenação dos órgãos, tá? E fora que a hemoglobina livre também tem outros danos, tá? Processo de oxidação, são vários processos que ocorrem com esse excesso de hemoglobina livre. Então, aqui a gente entendeu. Agora, não é uma doença só dos glóbulos vermelhos. É uma doença que também ocorre ativação de plaquetas, de leucócitos e células endoteliais, né? Como a gente viu no primeiro slide, no segundo slide, todas as células hematopoéticas são acometidas. Hemólise é só com os glóbulos vermelhos, mas com as outras células hematopoéticas, outros fatores ocorrem, tá? Que favorece a formação de trombo. A gente vai ver isso daqui a pouco. Ah, não, já é ali já. Então, devido a tudo isso aqui, a hemólise, depressão de óxido nítrico, a ativação dessas células, tudo isso vai levar ao alto risco de trombose. Só que a trombose do HPN não é aquela trombose na perna que a gente está acostumado. É característico no HPN fazer trombose em sítios atípicos. Tá? Em região abdominal, hepática, né? Que é o Budd-Chiari, no cérebro, pulmão, no rim. Então, são trombos em sítios atípicos. Por isso que todo paciente com trombose, que você não tenha uma causa para aquela trombose. Ah, não tem câncer, não tem catéter, não tem trombofilia, paciente jovem, principalmente se for jovem, tem que investigar HPN, porque é uma causa muito importante de trombose em sítios atípicos. Aqui no Hemorrio, a gente deve ter em torno de 20% de pacientes com Budd-Chiari. Eu tenho, inclusive, uma paciente que já transplantou o fígado por causa de Budd-Chiari, tá? Então, a trombose, ela acontece por causa disso aqui. Hemólise, depressão de óxido nítrico, então microvasculatura comprometida, todas essas células aqui ativadas, favorecendo todo o mecanismo de trombose. Aí vocês vão sentar e estudar e vão ver os mecanismos de trombose, que aí é aula à parte. Outra situação, distonia de músculo liso. Então, esses pacientes podem ter falta de ar, podem ter dor abdominal, podem ter disfunção erétil. Então, tudo que envolve a microcirculação tem relação com HPN. Um homem jovem com disfunção erétil faz parte investigar HPN. Em torno de 40% dos pacientes com HPN pode ter disfunção erétil, tá? Então, a gente vai ver que não é uma doença só do hematologista. A porta de entrada pode ser por diversas especialidades. Então, se o médico não hematologista não pensar no HPN, e ele não pensa, porque ele nem sabe que existe, né? Um ou outro, algumas, por exemplo, essa paciente do transplante hepático que a gente tem aqui, quem fez o diagnóstico dela foi uma gastro do Antônio Pedro. Tá? Então, eventualmente, né, a gente pode encontrar. O pessoal da área da hepatologia e da gastro, eu acho que é o grupo fora da hemato que talvez mais pense por causa do Budd-Chiari. Eu acho que eles estão, assim, acostumando a pedir a investigação. É claro que é o hemato que vai tratar, mas a porta de entrada da HPN não é necessariamente a hematologia. Vai ser hematologia se o paciente tiver anemia. Mas a gente não tem anemia em todos os pacientes com HPN. Tem muitas coisas que nós não sabemos. Por que que não são todos que fazem anemia importante? Essa resposta até teria para algumas situações, porque o HPN ele pode ter uma medula muito boa e a medula compensar
é essa destruição da hemácia. Mas ele vai ter reticulócito aumentado, ele vai ter LDH aumentado, ele vai ter evidências de hemólise. Então, assim, nem toda HPN tem anemia, ou pelo menos não tem anemia importante. Tá? A gente tem vários aqui dessa forma. Ele pode trombosar? Ele pode. Então, a forma dele abrir a doença pode ser por trombose, pode ser disfunção erétil, pode ser por uma falta de ar sem um motivo aparente, pode ser uma insuficiência renal aguda. Já tive paciente que entrou aqui assim. Ele entrou na hemorragia com hipótese de mieloma, porque ele tinha anemia e estava em hemodiálise. Ele veio de um hospital de fora e chegou aqui, era um HPN, que hemolizou tanto que ele entrou em insuficiência renal e tinha anemia, tá? Então, aí entra o conceito de investigação de anemia que todo mundo tem que saber. Não é só hemograma, é obrigatório ter reticulócitos e LDH, porque o reticulócitos e LDH é que vão nos direcionar se é anemia hemolítica ou não. Sendo anemia hemolítica, aí entram aquelas várias opções que eu falei. Falciforme, talassemia, HPN, PTT, enfim, toda a anemia hemolítica autoimune, por aí vai. Deficiência de E6PD, microesferocitose hereditária, tudo isso são anemias hemolíticas. Então, é uma doença que causa lesão em órgão-alvo, não é só uma doença que causa anemia. Causa lesão em órgão-alvo. Então, é muito importante ter o conceito que HPN não é sinônimo de anemia. HPN é sinônimo de hemólise, mas a medula pode compensar e não ter anemia. Aqui são algumas complicações, né? A gente já citou. Então, aqui de novo, hemólise intravascular, ó, a ativação de plaquetas, leucócitos, redução de óxido nítrico, liberação de citocinas, anemia. Uma hemácia intacta, com as proteínas ligadas à âncora, aqui uma hemácia sem âncora, consequentemente sem a CD55, CD59. Então, os pacientes podem ter trombose, insuficiência renal, exatamente pela microvasculatura comprometida, pelo excesso de hemoglobina que vai sendo liberado, ultrapassa a capacidade de filtração do rim, por isso que eles fazem insuficiência renal aguda se tiver uma hemólise maciça, porque ultrapassa a capacidade de filtração de tanta hemoglobina, hipertensão pulmonar por comprometimento da microcirculação, dor abdominal. Eu sempre nas minhas aulas eu gosto de contar sobre esse paciente, dor abdominal. Ele era um paciente com muita dor, e eu sempre dizia para ele: não deixem abrir a sua barriga. Ele vinha sempre na emergência aqui do Hemorrio. Numa das vezes que ele veio, chamaram o cirurgião do Souza Guiar. Ele tinha muita dor, dor intensa. O cirurgião do Souza Guiar avaliou, considerou que seria um abdômen agudo, abriu a barriga, era uma laparotomia branca, porque o que, que acontece? Como eles fazem isquemias, eles têm dor, mas não tem nada, não tem nada no órgão, é só uma isquemia. Como podem fazer isquemia cerebral transitória? Tem uma paciente que fazia crises convulsivas de repetição por isquemias transitórias. A gente começou a tratar, sumiu. E aí, esse doente, abriram a barriga, laparotomia branca, não tinha nada, e ele morreu de sepse no Souza Guiar. Era um cara novo, de 30 e poucos anos, tá? Então, essa questão da dor abdominal, ela é muito importante. Dispneia, aquelas dispneias que você não investigou, nem conta causa. Disfagia, eles têm sempre uma sensação assim de aperto, né? A disfagia é isso, um desconforto. São fadigados. Hoje a gente sabe que as anemias hemolíticas, mesmo que não tenha anemia importante, são pacientes muito fadigados. A hemoglobinuria, que pode ter disfunção erétil. Quando é que eu investigo HPN? Já falei aqui algumas situações. Trombose inexplicada em sítios incomuns, que você já descartou. Outras causas. Paciente com hemólise, eu tenho que pensar em HPN.
Eu vou descartar a anemia hemolítica autoimune, é a mais comum, né, das causas adquiridas. É claro que esse doente não tem uma anemia hereditária, né? Você já descartou anemia, já descartou talassemia, anemia falciforme, aquilo que é hereditário. E tem uma anemia hemolítica. Primeira coisa que a gente pensa é anemia hemolítica autoimune, porque é mais comum do que HPN. Eu faço um cúmplice direto, deu negativo, já descartei. Mas está ali naquele grupo, anemia com reticulócito aumentado, LDH aumentado. Cúmplice direto, negativo. Pode ser HPN. Tá? Doente com hemoglobinúria, um caso a esclarecer. O paciente chega para o urologista com hemoglobinúria. O urologista não acha nada. Ele, em teoria, né, ele tem que pensar em HPN. Insuficiência renal, mas aquela insuficiência renal súbita. O doente não tinha nada, como esse caso que eu contei que entrou aqui. O doente ele entrou no hospital da rede estadual com uma insuficiência renal aguda assim, súbita. Isso pode ser HPN. Por que que do nada ele hemolizou em grande quantidade, né? É claro que junto com isso tem que ter um hemograma com reticulócitos. Eu sempre insisto nisso, da importância do reticulócito em qualquer situação. Reticulócitos tem que fazer parte das nossas vidas, igual a ureia e creatinina faz. Tem que estar ali no radar sempre. E um LDH, se possível, também. Bom, dentro da hematologia, toda anemia aplástica, né, toda aplasia de medula, é obrigatório pesquisar HPN. Como é que eu faço diagnóstico? Citometria de fluxo, imunofenotipagem para HPN em sangue periférico. Diagnóstico de HPN não é na medula, é no sangue periférico, ok? É, então, toda aplasia, apareceu aplasia, apareceu citopenias, tem que pedir a imunofeno para HPN. As mielodisplasias hipoplásica, que fica ali, ai meu Deus, isso é uma mielodisplasia ou isso é uma aplasia. Tem uns pacientes que a gente realmente não, a gente fecharia se a gente tivesse um estudo molecular, mas isso não é simples, né? Mas pelos meios corriqueiros de diagnóstico, algumas situações a gente não sabe se é uma SMD hipoplásica ou se é uma aplasia. Às vezes fica essa dúvida. Então, essas SMD hipoplásicas também é obrigatório buscar o clone de HPN. Então, as citopenias, como eu já falei, e as tromboses, né? A gente não sabe bem por quê, mas são duas doenças que andam juntas. É muito alta a incidência do paciente com aplasia, ele ter clone HPN. Pode ser um clone minúsculo, muito pequenininho, que pode crescer depois que você trata a aplasia, como já pode ser um clone maior. Enfim, isso também tem as particularidades, depois a gente pode discutir isso, tá? Bom, então já entendemos o que que é HPN, entendemos o que que é fisiopatologia, quais são os sinais e sintomas, quais são as complicações. Tem tratamento? Eu confesso a vocês que eu estou lidando com HPN assim há muitos anos, né? E não tinha tratamento, não tinha. Tratamento real no SUS, começamos a ter no segundo semestre de 2023. Não tem nem 2 anos ainda. Tá? Só que antes de entrar no SUS, a gente conseguia, para alguns pacientes, por mandato judicial. Então, assim, oficialmente, a gente trata desde o segundo semestre de 2023. A maioria ficava aí, hemolizando, transfundindo, fazendo trombose, tá? Não adianta anticoagular esses pacientes. A proteção é muito pequena. Por quê? Porque o mecanismo de trombose na HPN não é somente esse mecanismo que a gente conhece, que você vai e anticoagula e está protegido. Não é. Tem várias coisas envolvidas por conta da ativação celular, pela ativação de endotélio. Então, são formadas NETs, tem muita coisa envolvida que a anticoagulação não segura. Tá?
Então, oficialmente o paciente tem remédio de 2023 para cá, mas já tem alguns anos que os remédios existem, existe nos Estados Unidos, existe, quer dizer, disponíveis, né? Nos Estados Unidos, no Japão, na Europa. Aqui a liberação no SUS segundo semestre de 2023, mais final de 2023. Já tinha remédio liberado no Brasil, para quem não está habituado com isso, a Anvisa libera o remédio no Brasil, mas não quer dizer que quem está no SUS vai ter acesso. Para ter acesso no SUS, tem o PCDT, tem que ter aprovação, o PCDT, e depois de ser aprovado, né, tem a consulta pública, e aí é aprovado ou não. Sendo aprovado, o PCDT libera critérios de utilização. Então, ter a droga no Brasil não é sinônimo de ter a droga no SUS, ok? Então, no Brasil já existe há alguns anos, mas a gente só passou a ter no SUS em 2023. Então, vamos falar dos tratamentos. Eu sou de uma época que não tinha nada e agora a gente tem um monte de coisa. Bloqueadores de C5. Então, a gente agora volta a falar do sistema complemento. Se eu falei que o problema é o sistema complemento, se eu bloquear o sistema complemento, né, acabo com o problema. Então, primeira droga que surgiu, bloqueador de C5, que é uma fração do sistema complemento. Eculizumab é a droga mais antiga, ela foi aprovada no SUS no segundo semestre de 2023, é ela que nós utilizamos até hoje. Nós temos acesso desde o final de 2023. Ravulizumab acabou de ser aprovado, vai entrar na grade do SUS por agora. Já foi aprovado tem um tempo, mas depois que é aprovado, tem precificação, tem uma série de coisas. Para chegar na prateleira do hospital, tá para chegar. A gente acha que esse ano chega ainda. Crovalizumab é uma outra droga que bloqueia C5. Então, essas três drogas bloqueiam C5, tá? Crovalizumab já existe no Brasil, já foi aprovado pela Anvisa, mas ainda não faz parte da grade do SUS. Bom, diferença entre eles: eculizumab, de 15 em 15 dias venoso. Ravulizumab, a cada 2 meses. Isso é qualidade de vida, né? Então, a gente já tem o eculizumab que controlou a doença. Agora a gente já começa a pensar em outras coisas. E uma dessas outras coisas é qualidade de vida. Porque imagina você ter que ir ao centro a cada 15 dias, fazer uma medicação venosa. Então é muito melhor vir ao centro a cada 2 meses. Mecanismo de ação é exatamente o mesmo, exatamente. O crovalizumab é subcutâneo uma vez ao mês, ele faz em casa. Só que ainda não tem na grade do SUS, tá? Mas quem atende na clínica privada, porque hoje tudo que a Anvisa aprova no Brasil, depois de uma determinada data aí, bem recente, do ano passado para cá, entra no rol da ANS, então pode tentar conseguir pelo plano de saúde a nível de clínica privada, tá? Mas, então isso aqui não é a nossa realidade. Nossa realidade hoje é isso aqui. Então, o Ravulizumab, ele veio resolver dois problemas. Um é o intervalo de tempo. Aí, ressaltando, nós participamos do estudo clínico do Ravulizumab, eu fui a investigadora principal desse estudo, então toda a equipe, o hospital tem muito mérito, né? Os pacientes que participaram, então todos têm muito mérito. Eu sempre falo isso para os pacientes. Se essa droga existe, é porque você aceitou participar do estudo, tá? Às vezes a gente se perde nisso em relação à nossa importância no processo. Se a droga existe, foi porque não só eu, mas toda a equipe de pesquisa do Hemorrio, tem enfermagem, tem farmacêutico, um monte de gente envolvido nisso, tá? E os pacientes.
Nós colocamos um número bom de pacientes. No mundo, nós ficamos em segundo lugar em número de pacientes, e aí, por causa disso, eu entrei como coautora desse estudo, porque eles levam em consideração o número de pacientes que coloca. E aí, a vantagem do ravulizumab em relação ao tempo, ao intervalo de infusão, e ele também mostrou uma melhor resposta que o eculizumab nesse controle da hemólise dentro do vaso sanguíneo. Porque a droga é para bloquear o C5. Mas aí eles viram que o eculizumab, quando chega na próxima dose, você já tem C5 livre. E não é para ter. O objetivo da droga não é bloquear C5. E aí tem C5 livre. Então, o bloqueio do eculizumab, ele não é perfeito. Na medida que vai se aproximando, você começa a ter C5 livre. Então, o paciente pode fazer trombose mesmo tratando com eculizumab, tá? Agora, o Ravu, os estudos já mostraram que o C5 fica lá zerado o tempo todo. Então, esse foi um ganho, um melhor controle da hemólise intravascular e o aumento do intervalo. O crovo a gente não tem, então o crovo, o grande ganho é isso, né? Você imagina, você fazer um subcutâneo uma vez por mês. Aqui para comparar, ó, o Soliris é o nome comercial do eculizumab. O paciente tem que vir ao centro 26 vezes ao ano. O ravulizumab, que o nome comercial é o Ultomiris, a cada 8 semanas, né, a cada 2 meses, o paciente vem ao centro somente 7 vezes. Isso gera uma série de impactos. Assim, é a cadeira lá da sala da quimioterapia, onde eles fazem infusão, que compete com os outros pacientes da químio. Né? Então, vindo menos vezes, interfere lá no número de cadeiras liberadas, do que vir de 15 em 15. O carro da prefeitura que tem que trazer de 15 em 15. Isso gera economia, porque no Brasil a gente não tem o hábito de avaliar a economia. Mas o mais importante é o doente que mora longe ter que ficar vindo ao hemorrio, não é? Ou mesmo que não mora longe, ter que vir ao hemorrio de 15 em 15 dias. E aqui, cascata do complemento. Eu acabei de falar para vocês que bloqueia aqui, ó, C5. Nós temos 3 vias na cascata do complemento. Essa via alternativa aqui é a via que entra em ação para segurar o microorganismo. Essa via aqui, ela já age no complexo imune, né? E essa aqui é a via da manose. Essa via aqui é que interessa muito para a gente, a via alternativa, mas depois eu vou falar dela melhor. Então, o bloqueador de C5, ele bloqueia aqui, ó. O resto da cascata continua acontecendo. Ele bloqueia C5, não vai formar C5A nem C5B. E qual a consequência disso? Não forma o MAC, complexo de ataque à membrana. É isso aqui que agride o glóbulo vermelho e causa destruição. É isso aqui que ataca a parede do pneumococo, do meningococo, é esse complexo de ataque de membrana. Então, isso aqui é bloqueado, consequentemente, eu não vou ter hemólise, tá? Então, o eculizumab e o ravulizumab agem aqui. Bom, deixa eu voltar aqui para explicar uma outra coisa. Qual é o problema do bloqueador de C5? Ele bloqueia aqui, tudo aqui para cima sobra. Então, continua formando C3 e C3b. Para que serve o C3b no sistema imune? Ele é responsável pela opsonização, tá? É ele que é responsável pela opsonização dos micro-organismos que, quando passam pelo baço, o macrófago fagocita. Só que o C3b também opsoniza hemácias. Essa opsonização das hemácias faz com que a hemácia, quando passe pelo baço, também seja fagocitada. Esse é um efeito ruim desse remédio que bloqueia C5. Por quê? C3b, opsonização das hemácias, destruição das hemácias. Então, o paciente que usa bloqueador de C5 continua tendo anemia, tá? A grande maioria dos pacientes, a Vanessa, que é residente, está levantando isso, vai ser a TCC dela, a gente vai ver dentro do hemorrio,
Porque assim, tem tudo na minha cabeça, mas aqui a gente não tem tempo para nada, né, você acaba não levantando dados, mas assim, eu acho que é o mesmo valor da literatura. A literatura coloca que os pacientes que usam bloqueador de C5, em torno de 70% mantêm um grau de anemia. E desse grupo de 70%, em torno de 10 a 20% tem necessidade de transfusão. Então, mesmo usando o bloqueador de C5, eu posso ter pacientes ainda com anemia, ainda precisando de transfusão. Aí, aquilo que eu frisei lá no início, hemólise intra, hemólise extravascular. Essa hemólise aqui não vai causar trombose. A hemólise perigosa é aquela hemólise dentro do vaso sanguíneo, é a hemólise da doença. Aqui não é hemólise da doença, aqui é um resultado do uso do bloqueador de C5 que aumenta isso aqui, porque isso aqui sobra, né? Porque o C3b não vai seguir aqui para baixo. Ele vai acumular e vai se ligar nas hemácias, vai opsonizar. Então, vai ter anemia por causa disso. Esse grau de anemia é muito variável, tá? Mas é difícil a gente ver pacientes em uso de bloqueador de C5 com 12, 13 de hemoglobina. A maioria fica ele no 11, no 10, alguns com 8 e pouco. A gente está levantando esse percentual e pretende publicar isso para ver se bate com a literatura. E então, a hemólise extravascular, está aqui, reduz o ciclo de vida da hemácia, porque o C3b vai lá, gruda nela, a opsonização é isso, C3b gruda na hemácia, e quando passa pelo baço, elas serão sequestradas pelo macrófago, gerando queda da hemoglobina, aumento do reticulócito, porque aí a medula vai responder produzindo mais. Isso aqui é uma anemia hemolítica também, só que é extravascular, é no baço. E aumenta o LDH. Dependendo do nível, o paciente pode ter anemia, pode ter esses sintomas todos de anemia que a gente sabe. Então, apesar de termos os medicamentos, né, apesar de termos o eculizumab, tem as necessidades não atendidas aqui do trabalho que eu falei com vocês. Ó, 72% permanecem anêmicos, tá? Reticulócitos aumentados. Aqui fala que 36% ainda precisa de transfusão. Aqui não é esse valor. Aqui a gente está mais em outro trabalho que existe aí que fala de 10 a 20 de transfusão eventual. Então, mesmo com eculizumab tendo retirado o paciente daquele alto risco de evento trombótico, porque o que mata no HPN não é anemia. O que mata no HPN é a trombose, é o comprometimento de microcirculação. O paciente pode morrer de tromboembolismo pulmonar, de insuficiência renal aguda, de AVC. Tem vários pacientes aqui jovens que fizeram AVC por causa de HPN. Eu tinha uma paciente, não tenho ainda, uma paciente, ela vinha de maca nas consultas jovem, 30 e pouquinho anos. Hoje ela, vida normal. Então, quando a gente começa a usar o eculizumab, a sensação que tem é de milagre. O doente, ele vira outro. Em termos de ânimo, ele se refere à qualidade de vida que ele passa a ter, mas ainda pode ter anemia. Então, a gente tem essa necessidade não atendida ainda, né? Essa resolução da anemia, a gente tem essa necessidade não atendida com eculizumab. E aí, um novo horizonte no tratamento do HPN. Do bloqueio do C5, a gente evoluiu para a inibição da via alternativa do complemento. Mas ficou tão fora. Então, os estudiosos do HPN passaram a ter outro foco. Bloqueando o C5, tá bom, mas não está excelente. Meu paciente ainda tem anemia. Então, eles começaram a pensar no bloqueio da via alternativa. Desculpa, alternativa não, via proximal, porque não é só a alternativa. E aí surgiu o remédio, bloqueando o C3. Se eu bloqueio o C3, eu não tenho C3b para opsonizar. Então a gente tem remédio bloqueando o C3, que eu pego cetacoplana, subcutâneo 2 vezes por semana, faz em casa.
É liberado pela Anvisa, mas não está na grade do SUS. E além do bloqueador de C3, nós temos medicamento que atua na via alternativa do complemento. Temos antifator D, no próximo slide eu vou mostrar isso. Antifator D, que nós também participamos do estudo clínico, tá? Na verdade, está em andamento, mas em fase de extensão. Esse antifator D, que é o Danicopana, ele não é usado sozinho, ele é usado em associação com eculizumab e ravulizumab. Só que não é para todos os pacientes, é para aqueles pacientes que usam ecu e ravu e mantêm um grau de hemólise importante, que causa cansaço, que precisa de transfusão de sangue, ou não, mesmo que não transfunda, porque o hematologista a gente evita transfundir. O hematologista não transfunde alguém com 8 de hemoglobina, mas com 8 de hemoglobina a qualidade de vida do paciente está impactada. Então, o Danicopana, eu não coloquei ali o nome dele, né? Ele inibe o fator D, ele tem critérios. Ele é usado em associação com ECU e RAVU para aqueles pacientes que têm um grau de anemia que interfira na qualidade de vida, né, que tenha reticulocitose, que mostre a hemólise. E o outro é o antifator B de bola, que também é via oral, só que 2 vezes ao dia. Esse é para ser usado sozinho. O antifator D é em associação, eu deveria ter colocado aqui, com ECU ou RAVU, ele é 3 vezes ao dia, então o paciente mantém as infusões e usa esse aqui oral 3 vezes ao dia. Esse aqui é sozinho, antifator B, 2 vezes ao dia. Relembrando aqui a nossa cascata. Aqui, antifator 5 age aqui. Via alternativa é a via que entra em ação quando o micro-organismo entra no organismo. Tá? Então, essa via ela é muito importante. E quando o micro-organismo entra em ação, ocorre aqui, ó, fator D, que eu acabei de falar nele, e o fator B. Para que o C3 seja formado, o C3b seja formado e a cascata siga, isso aqui tem que funcionar. Se eu bloquear isso aqui, a cascata morre aqui. Se a cascata morre aqui, eu não tenho hemólise, eu não tenho opsonização. Então, o remédio que atua aqui bloqueia tudo. Então, aquela hemólise extravascular que o bloqueador de C5 causa, se eu bloquear aqui, não vai ter, porque não tem opsonização. Está tudo bloqueado, porque precisa do B e do D. Então, a gente tem o bloqueio do fator D, que usa em associação com venoso. E temos do outro laboratório, bloqueio do fator B de bola. Então, com essas medicações que agem aqui na via alternativa, então tenho 2 drogas que agem na via alternativa e tenho uma droga, que é o pegcetacoplana, que age no C3. Essas 3 drogas nós chamamos de bloqueadores proximais. Com essas drogas, a gente está evitando isso aqui, essa opsonização. Fica todo o sistema bloqueado. Então, eu bloqueio aqui, que é a formação do complexo de ataque de membrana, porque isso aqui não acontece, e a opsonização. Então, essa, assim, são vantagens, é evolução. Aqui, com isso aqui, com a droga oral, meu paciente não precisa vir ao centro, ele toma em casa. Aí vem outras questões, né? Perfil de paciente, todo paciente vai tomar. Né? Será que ele vai achar, já estou muito bem, posso esquecer, como a gente faz no dia a dia, até com os antibióticos, né? Então, assim, outras discussões surgem, mas para quem não tinha nada, hoje a gente tem isso tudo. Hoje a gente tem a preocupação em melhorar a qualidade de vida. E quando o paciente não precisa mais sair de casa e ele está tomando um comprimido, eu estou interferindo na qualidade de vida dele. E com essas drogas orais que interferem aqui, ou o pegcetacoplana, que também é subcutâneo, mas que interfere aqui, eu estou cancelando isso aqui. Então a hemoglobina vai ser mais alta.
Então, é qualidade de vida porque não tem deslocamento, é qualidade de vida porque a hemoglobina melhorou. Então, finalizando, o futuro aponta para terapias cada vez mais personalizadas, com combinações inteligentes, com maior foco no bem-estar do paciente. A HPN deixa de ser uma sentença, porque era uma sentença, e passa a ser uma condição tratável com perspectivas reais de controle e vida plena. Cada avanço na ciência é uma promessa de esperança para quem até então só conhecia limitações. Obrigada.